Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É motivo de muita alegria poder mais uma vez participar com vocês do que a palavra de Deus tem para nós, para o nosso coração. Nós vamos ler hoje um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, Lucas, capítulo de número 19. Lucas 19 fala de uma mensagem muito conhecida, muito popular lá no nosso meio. Pessoas já gravaram hinos falando a respeito dessa passagem que nós vamos ler aqui agora. Quem já achou de amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Amém? Amém. Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta magnífica palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. A tua palavra diz que nenhuma palavra que sai da tua boca, ela volta vazia. É crendo nesta palavra que eu te glorifico nesta noite, que eu te peço, ó Pai, entendimento e sabedoria aos teus filhos, para que nós possamos, ó Pai, entender o mistério, Pai, da tua palavra, do teu evangelho. Fica conosco, é o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Igreja, nós lemos um trecho muito conhecido, como eu já disse, da palavra de Deus, que diz que é lá que o Senhor Jesus, ele iria passar por uma cidade, ou seja, ele entrou em uma cidade chamada, qual é o nome da cidade? Jericó. E ele entrou nessa cidade, e a Bíblia diz que nessa cidade havia um homem nessa cidade chamado Zaqueu. E esse homem, ele era um dos chefes dos publicanos, que recolhiam impostos naquela cidade. Era um homem que não era bem visto pela sociedade local. Eles não gostavam dele de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele roubava, porque ele chegava na casa das pessoas e ia cobrar os impostos. Se a pessoa não tivesse aquela quantia, ele pegava o bem daquela pessoa, e ali assim ia só multiplicando. E a Bíblia diz que esse homem era rico, ele enriqueceu com esse tipo de trabalho, e ele era mal visto pela sociedade, ninguém gostava dele, e ele era rico. E a Bíblia diz que bateu uma curiosidade na vida desse homem chamado Zaqueu. Aí fora do mundo, nós temos ouvido falar, e muitas foram as vezes que a gente já ouviu falar, que a curiosidade, o que tem? Ela mata. É verdade? Sim ou não?
a vida daquele homem. Por ele ser curioso, por ele colocar no coração de conhecer quem era Jesus, né? Por isso que Jesus disse assim, ó, o inimigo, o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir, não é verdade? Mas eu vim para dar vida e vida com abundância, né? Ou seja, Jesus, em vez de trazer morte para aquele homem, Jesus trouxe vida. Jesus, ele é a vida, né? Ele é a verdade, ele é o caminho. E Zaqueu bateu a curiosidade de Zaqueu de ele conhecer quem era Jesus. Por que Zaqueu teve aquela curiosidade? Por que bateu nele essa curiosidade? Porque Zaqueu morava nessa cidade chamada Jericó. E antes de Jesus passar por ali, por Jericó, no caminho para Jericó, a Bíblia fala que existia na beira do caminho um cego chamado Bartimeu. Quem já ouviu falar de amém? Amém? Chamado Bartimeu. E ficava na beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Ele era cego, ele não podia sair dali, ele só tinha a sua capa e ele ficava sentado à beira do caminho, sempre mendigando, vivendo daquilo ali. E aconteceu um fato curioso com Zaqueu, porque Zaqueu ouviu falar que o Senhor Jesus, que esse mesmo Jesus que iria passar ali, ele tinha curado aquele cego, tinha feito com que aquele cego enxergasse. Chegou aos ouvidos de Zaqueu essa palavra. E a Bíblia diz, meu filho, que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Sim ou não? A fé que para nós adquirirmos fé no nosso coração é mediante nós ouvirmos a palavra de Deus. Nós não adquirimos fé nas esquinas, ouvindo um aparelho de televisão, na internet. Nós não adquirimos fé, nós adquirimos fé somente mediante a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos estruturamos. A fé vem no nosso coração, a palavra de Deus entra no nosso coração e faz com que nós adquirimos fé. E isso é importante para a nossa vida, porque a Bíblia é bem clara que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, nós estamos perdidos. Amém? Então nós temos que ter fé. E a Bíblia fala que quando Jesus estava entrando em Jericó, encontrou esse mendigo estava dentro do caminho, também tinha ouvido falar de Jesus. E quando viu aquele barulho, ele falou: quem é que está vindo? Quem é que vai passar? E a multidão, aquele barulho tremendo, a multidão cercando. E ele disse assim: alguém falou para ele assim, é Jesus que está vindo aí. E o cego tomou uma atitude. Aquele cego, ele não ficou parado na beira do caminho. Aquele cego, ele não enxergava, mas ele podia se levantar. E a Bíblia diz que aquele cego se levantou e ele saiu correndo e começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante, meu filho. Olha que interessante. A Bíblia diz que alguns tentaram calar, porque ele estava fazendo um barulho tremendo, gritando, porque queria que o Senhor Jesus o ouvisse. E a Bíblia diz que quando aquele cego gritava, o povo pedia para ele se calar, mas ele gritava ainda mais alto. Ele não parou de clamar ao Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor Jesus parou e foi ao encontro daquele cego, mandou chamar aquele cego. Traga, e trouxeram o cego, e o cego, Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o cego: Senhor, que eu veja. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E um milagre aconteceu na vida daquele servo. Isso se tornou notório naquela cidade que não era muito grande, né? E chegou, um foi falando para o outro, porque todo mundo conhecia aquele servo. E a Bíblia diz que aquele servo, ele não continuou ali naquele lugar. A Bíblia diz que aquele servo pegou a sua capa, a única coisa que ele tinha, ele jogou a sua capa fora
e seguiu ao Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então a importância que o que aconteceu? Zaqueu ficou sabendo disso. Aquele homem rico, aquele homem publicano, aquele homem que tinha uma posição social muito boa naquela cidade, né? Ele tinha uma posição social, ele era rico. A Bíblia diz que bateu a curiosidade dele de saber quem era Jesus, né? De saber, eu quero ver Jesus, eu quero ver esse Jesus. E ele tentou ver, Jesus iria passar por aquele caminho, ele correu para ver. A Bíblia diz que ele correu adiante, né? Não é isso que está escrito aí? Ele procurou, versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, ele era baixinho. E Jesus estava sempre lá no meio da multidão, ele procurava por lá, não conseguia, e ele tomou uma decisão. E ele aqui, no versículo 4, nós vemos que, e correndo adiante, ele subiu em uma figueira brava para ver, porque Jesus havia de passar por ali. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Olha só o que aconteceu. Zaqueu, meu querido, não se importou com a sua posição social. No mundo aí fora, as pessoas têm um ditado que diz assim: você está precisando de um emprego, está desempregado, e alguém te pergunta, e aí, você já conseguiu aquele emprego? E você está procurando, você diz o quê? Estou correndo atrás. Todo mundo fala assim: estou correndo atrás daquilo, estou correndo atrás daquilo outro. Olha que interessante, no mundo espiritual, as coisas de Deus, você não pode correr atrás, você tem que correr na frente. Diga graças a Deus. Amém? Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Zaqueu, com a vontade de ver quem era Jesus, ele correu na frente. Ele não ficou para trás, correndo atrás da multidão, ele correu na frente. E ele subiu naquela árvore, não se importando com o que as pessoas iriam falar a seu respeito, não se importando de que ele era rico, que as pessoas iam achar, poxa, mas aquele homem ele não esquentou a cabeça com isso, ele não quis saber de nada, ele estava focado no alvo que era o Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, ele subiu, e a Bíblia diz que quando houve o interesse da parte de Zaqueu, ele se dispôs, ele foi ao encontro, ele estava lá de cima, ele apenas queria ver quem era Jesus, E a Bíblia diz que quando a gente toma essa decisão de ver quem é Jesus, se você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 10 na sua direção. Amém? Amém. Olha aqui, Zaqueu procurou ver, e Jesus viu o interesse. E a Bíblia diz que quando Jesus estava passando debaixo daquela árvore, Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus olhou para cima. Jesus olhando para cima disse: Zaqueu, olha que interessante. Jesus sabe de todas as coisas, diga amém? Amém. Jesus nos conhece antes de nós sermos gerados no nosso ventre, no ventre da nossa mãe. O nosso nome já estava escrito, a nossa vida toda já estava escrito na palma da sua mão. Ele conhece todos, e sabe tudo, sabe os pensamentos, sabe o que você está pensando aí agora, nesse momento. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus sabia daquele interesse de Zaqueu, e ele olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou entrar na tua casa de graça. Graças a Deus. E a Bíblia diz que Zaqueu, versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. É hoje o dia, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não vai ser o mês que vem, não, é hoje. Você está interessado em me conhecer, é hoje que eu entro na tua casa, hoje eu vou lá na tua casa, eu vou entrar na tua casa. E olha só, a Bíblia diz que Jesus a Bíblia diz que, e apressando-se desceu e recebeu o Senhor com o quê? O que está escrito aí? Com tristeza?
Então, está escrito o quê? Que recebeu o Senhor com alegria, com júbilo. É assim que nós devemos receber o Senhor Jesus. Nós não podemos aceitar Jesus nem por força, nem por violência. Não. A gente tem que aceitar Jesus. Ninguém pode te forçar nada. Deus deu livre-arbítrio, como nós estávamos falando ainda há pouco. Tem que ter a disposição de você querer, é o teu querer. Deus não te força nada. A Bíblia chega a dizer que o Senhor Jesus está à porta. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Então, é bem claro isso. Tem que ter uma disposição, tem que ter uma vontade, tem que ter uma alegria. Ele recebeu o Senhor com alegria na sua casa. E estava ali, e o Senhor Jesus permaneceu calado. E ali começaram aquelas pessoas que estavam no meio daquela multidão e que conhecia a fama de Zaqueu, de ser um homem que roubava, que defraudava os outros, que era rico e que não tinha pena de ninguém naquela redondeza. Começaram a murmurar, começaram a criticar a posição que o Senhor Jesus tomou de entrar na casa daquele homem pecador, daquele homem que aos olhos dele não prestava, que a sociedade não gostava dele. O que o Senhor Jesus estava fazendo na casa de um homem pecador? É um mistério. O Senhor Jesus continuou calado, não falou nada. Mas o que aconteceu? Zaqueu escutou aquilo. Quando Zaqueu escutou aquilo, Jesus já estava dentro da casa dele, sim ou não? Estava lá dentro da casa dele. Mas Zaqueu tomou uma outra atitude. Qual foi a atitude? A atitude do arrependimento. Diga graças a Deus. Zaqueu, ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito. Ele começou a ver aquele povo murmurar, e ele começou a ver desde dentro para fora, e ele falou para o Senhor. Jesus chama: Senhor, tudo que eu tenho, eu vou dar a metade para os pobres. Diga graças a Deus. E ele achou que ele ainda era pobre, e ele virou e ainda falou assim: olha, e se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar essa pessoa 4 vezes mais. É isso que a Bíblia diz aí? Sim ou não? Ele, no versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se eu alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Aí então no versículo 9, o Senhor Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. São essas pessoas que Jesus quer, que Jesus desperta um interesse, que as pessoas veem o encontro do seu Jesus. A gente tem que ir lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo de número 10, 11, diz assim: então ireis. O que quer dizer isso? Nós temos que ir, tomar a decisão de ir ao encontro. Se a gente ficar parado, a gente não vai conseguir os resultados de bênção para a nossa vida. As bênçãos de Deus para a nossa vida tem uma receita. A gente tem que ir, a gente tem que invocar. O cego levantou e começou a tomar. Ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Zaqueu, ele tomou a decisão de ir ao encontro do Senhor Jesus. Ele não ficou parado, ele não ouviu e ficou lá na casa dele: olha, se Jesus quiser, Jesus entra aqui na minha casa. Não ficou lá não. Ele não fez isso. Ele tomou a decisão, ele falou: eu quero ver, eu quero conhecer. É assim que tem que ser. A pessoa tem que ter o querer, o livre-arbítrio, tem que ter o querer. Eu quero ter um encontro com o Senhor Jesus. Você veja que o Senhor Zaqueu já tinha recebido uma bênção tremenda. Jesus chama ele pelo nome,
está, amém? Aonde Jesus está, o lugar tem que ser abençoado, o milagre acontece, mas faltava uma coisa, a salvação ainda não tinha vindo na casa dele, para a vida de Zaqueu, faltava ele se arrepender, e isso acontece muito hoje nas igrejas. Muitas são as pessoas que estão dentro da casa de Deus, que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que já se batizaram, e que na verdade que já receberam bênçãos e mais bênçãos, e que continuam recebendo bênçãos, porque Deus, Ele é abençoador, Deus está pronto para nos abençoar, para dar prosperidade. Deus dá prosperidade, mas as pessoas estão esquecendo do compromisso que nós devemos ter com a nossa salvação, com a nossa salvação. Muitas são as pessoas que hoje só estão querendo bênção, que não tem compromisso com Deus. Eu vou na igreja porque eu preciso disso, aí recebe aquela bênção, esqueceu, vai embora, não volta mais. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que 10 leprosos estavam lá à porta da cidade. Quando viram Jesus, clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus foi lá e vai. E eles foram andando pelo caminho, e quando eles perceberam, eles estavam curados. Dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer ao Senhor Jesus? Só um. E sabe o que aconteceu? Os outros ficaram curados, foram embora, foram cada um mostrar para a sua família, mas aquele reconheceu e foi grato ao Senhor Jesus e voltou e agradeceu ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deu mais do que a cura para ele, deu uma salvação, abençoou e salvou. Diga graças a Deus. Então, quando nós somos gratos a Deus, mais bênçãos virão sobre a nossa vida, mais nós vamos receber do Senhor. Que o teu ditado que diz que a gente não precisa de uma vez só. O teu ditado, barriga, como é que é? Dor de barriga, não dá uma vez só. Dor de barriga dá várias vezes. Tem um ditado que diz assim, não é isso? Ou eu estou errado? É verdade? Tem um ditado que fala isso, dor de barriga não dá uma vez só. Agora você está com saúde, mas você pode ficar doente. É verdade. Então, nós temos que se lembrar, a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele ser ingrato a Deus. Então, quero dizer para você que está aí ouvindo essa palavra hoje, que nós temos que, isso serve de experiência, e quando a gente ouve essa palavra, nós vamos aqui adquirir fé no seu coração, nós também adquirimos fé. A gente não deve se importar com o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Porque você está na igreja todo dia, você não estou vendo o resultado da sua vida. Esquece, faça-se de surdo para essas pessoas, foque naquilo que Jesus quer para você. Jesus falou que tem que estar onde? A minha casa será chamada casa de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Onde é que eu acho que Deus?